Boa tarde ao canal 1914. Quem está falando aqui é Milton Mendes. Me desafiaram a falar um pouquinho sobre a conquista, os 7 anos da conquista da Copa do Nordeste. Então, eu iniciei, quando cheguei ao clube, eu notei o time assim, tinha bons jogadores, tinha um trabalho feito pelo Tininho, aquisição de bons jogadores. Tinha um grupo que dava alguma segurança, porém atravessava um momento de instabilidade emocional muito grande. Estabilidade essa que a gente tentou entender como era, conversando com um com o outro, e chegamos à conclusão que tinha um jogador dado uma entrevista e que tinha estado no seio da discussão entre eles e dividido o grupo. A partir dali começamos a iniciar nosso trabalho em cima disso. Fizemos uma reunião com os líderes e conseguimos dissipar esse problema e seguimos em frente todos muito mais fortes. Mas acredito que o momento chave de tudo é um momento que foi muito especial, além de todos que a gente conseguiu ultrapassar e vencer, seguirmos algumas etapas difíceis, foi os jogadores entenderem que precisavam trabalhar um pouco mais. E agora, qual o momento que eu achei que nós poderíamos vencer a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano e ir bem no Campeonato Brasileiro, que era o que eu achava? Nós tivemos muitas reuniões, muitas conversas, porque nas conversas a gente mostrava para eles caminhos que muitas vezes estão adormecidos, que parece uma coisa normal, mas se precisa ser mexidas, coisas no nosso subconsciente que às vezes estão adormecidas e nos incomodam. Então muitas conversas tivemos, e eu acho que a principal foi na véspera do jogo contra o Ceará, que nós fizemos uma pequena reunião que era mostrar o vídeo, e dessa reunião o vídeo nem foi passado, e nós conversamos um pouquinho sobre cada um. Eu acho que foi mudança de patamar nosso foi ali. E eu acredito que todos os atletas entenderam que cada vez mais nós precisávamos nos unir, porque só unidos a gente conseguiria chegar em algum lugar. E foi. E assim as coisas se encaminharam. É lógico que o emocional ele é muito importante, né? Quando você trabalha um corpo, você faz coisas bonitas. Mas quando você trabalha um corpo e uma mente, você faz coisas extraordinárias. Não consigo esquecer momentos com a torcida, né? Aquela interação com a torcida, como eles falavam, chamavam os nomes. Não consigo esquecer conversas que tive com os jogadores, conversas assim muito fortes em termos emocionais, conversas com gente muito grande, gente com capacidade de vencer no mundo inteiro, conversas que a gente teve e acabava em choro, em conversas muito próximas. Tivemos assim momentos lindos. É inesquecível também essa reunião que eu falei. Foi inesquecível alguns momentos, algumas palavras de alguns jogadores para mim. Foi inesquecível também o meu aniversário, a festa que fizeram no meu aniversário, onde a minha família também estava lá, minha esposa estava. Fizeram uma festinha no vestiário. Foi inesquecível alguns momentos com padres, pastores, nossos momentos de reflexão. Tantas coisas foram bonitas ali naquele momento. Algumas de muitas coisas que aconteceram nessa palestra aí que nós tivemos, todos, sem exceção, todos choramos e falamos e colocamos as nossas emoções para fora, ou seja, nós todos ali éramos crianças, adolescentes, com seus sonhos, com suas vontades, tudo o que mais puro poderia ter num grupo de trabalho. E ficou para mim uma lição muito grande também, que não se ganha absolutamente sem ter um vestiário puro, são, saudável, nesse nível que nós estamos falando, não é? Aconteceram outras coisas bonitas, conversas com jogadores privadas, choro nosso, divergências,
um clube com tanta gente trabalhando no clube, mas com tanta gente necessitada, pessoas que precisavam de coisas para o seu dia a dia, para poder se locomoverem para campo, para poder se alimentar, inclusive, enfim. São muitas outras coisas que poderíamos ficar aqui falando horas, mas também não interessa. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então é importante, para mim, foi muito importante, também foi na palestra do dia do jogo da final. E teve a participação houve a participação da doutora Fernanda, esposa do doutor Alírio, e onde nós todos planejamos no jantar, na concentração, planejamos como poderíamos fazer. Então ela ficou responsável por falar com a família, os filhos, esposas e pais, noivas, sei lá, todos que estivessem ligados a eles para irem para o jogo. Ou seja, eu tinha planejado, era eles chegarem, eu daria a preleção, conhecendo a equipe como eu conheço, porque tem equipes que não dá, quando a equipe é muito mais, não é família, quando as equipes são diferentes, não teria o impacto que teve essa equipe, que era totalmente familiar, uma rapaziada muito familiar, com problemas, com prioridade e objetivo de ajuda à família, enfim. Então, era mais que justo. E neste momento, a doutora Fernanda e o doutor Alírio prepararam tudo também, juntamente com o Tininho, a esposa do Tininho também, a Duda, prepararam tudo para poder chegar os atletas, a família dos atletas, e nós fazermos uma surpresa, e foi linda a surpresa, foi lindo, foi um momento assim mágico, onde foi uma injeção de ânimo muito forte para todos. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos tido um problema com o João Paulo. O João Paulo tinha se lesionado, tinha tido um problema, e não jogou um jogo que eu já não lembro qual foi. E o Leandrinho entrou. E foi bem. E o João Paulo, eu já não lembro direito, ele não treinou, ou treinou os últimos dias só, e eu estava na dúvida, porque se o João Paulo tivesse 100%, o João Paulo entraria jogando. Esse era o meu pensamento antes do jogo. E eu não queria fazer injustiça, porque colocar um jogador que poderia a qualquer momento sair e o outro que tinha jogado bem não entrar. Então, optei por colocar o Leandrinho, e por ironia do destino, o Leandrinho logo no início do jogo se lesiona. E entra o João Paulo. E o João Paulo faz um jogo extraordinário, como é peculiar dele, uma raça, uma determinação, um foco, entendimento de jogo, enfim. Considero ele e o Arthur, que foram os elementos que mais... E talvez o Dani Moraes e o Cardoso, e o guarda-redes, o goleiro, o Thiago Cardoso. No jogo, o jogo foi um momento extraordinário, onde todos estavam muito concentrados, muito focados, com muita vontade de entrar e começar logo o jogo para mostrar para suas famílias o quanto eles estavam preparados. E estávamos preparados, que nós não íamos sair dali sem aquele caneco. A equipe saiu jogando com o Thiago Cardoso, o Vitor, o Neres, o Dani Moraes e o Thiago Costa, o William, o João Paulo e o Lelê, Arthur, Grafite e Keno. E nós tínhamos uma estratégia para esse jogo. Se nós tivéssemos a ganhar, nós fecharíamos o meio-campo e exploraríamos o contra-ataque. Tinha a entrada do João Paulo, né? Isso contando antes do jogo. E tínhamos a entrada do Bruno Moraes, que era um atacante que vinha fazendo gol, inclusive fez gol no primeiro jogo da final, né? Aquele passe um gol do Grafite, e no último minuto o gol do Bruno Moraes, com um passe, com a entrada com um passe do Léo Moura, um passe para trás do Raniel e a finalização do
do Bruno Moraes. Foi um momento extraordinário, por quê? Porque foram os 3 jogadores que entraram para fazer diferente, e fizeram. A decisão que tem aqui, que é no meio da semana, acho que foi no meio da semana, contra o... Não, final de semana, contra o Sport Recife, dentro da ilha, que é um jogo complicadíssimo, nós estávamos com 1-0 só, 2-1. E era difícil, era muito difícil. E aí mostrei para eles, olha, gente, o que vocês querem? Juntei todo mundo no final do jogo, dentro do vestiário, íamos para o campo, a roda da reza, a taça no meio. Gente, o que vamos fazer agora? Vamos desistir agora? Paramos? Vamos ficar só com essa ou vamos buscar o campeonato pernambucano também? Eu quero o campeonato pernambucano também. Pô, nunca fui campeão pernambucano, pô, eu queria ser. E foi ali naquele momento, foi outra injeção, foi outro que eu vi, a forma que os atletas estavam determinados. E eu sabia que ia ser um jogo dificílimo na ilha, e foi. E aí todo mundo disse, não, eu também, vamos lá, vamos buscar esse título, vamos tentar buscar esse título, vamos respeitando sempre muito o esporte, que eu respeito muito. E depois a minha história no esporte também, que eu respeito muito. Enfim, foi um momento, mais uma vez, brilhante. Uma luz extraordinária estava dentro daquele vestiário, estava junto da gente. Então, a família continuava forte e firme. E aí, houve a participação, né? E aí foi muito legal, como eu estava dizendo, na pré-eleição. E todos interagiram de uma forma, assim, muito intensa, né? Quando a família entrou na sala de pré-eleição, ficou assim um momento maravilhoso, eles entraram cantando uma música muito forte, campeão, vencedor. Então foi um momento assim marcante, foi um momento que deu um ânimo para mim, que eu estava lá, não tinha ninguém naquele momento, a minha família estava aqui em Portugal e estavam todos na sua vida, né? Então não podiam estar lá. E eu me senti com garra. E aí foi um momento assim extraordinariamente bonito. E onde os jogadores choraram, lógico, viram as suas famílias, seus pais, seus irmãos, seus filhos, suas esposas. Enfim, foi um momento assim mágico. E aí fomos pro jogo e aí o jogo foi aquilo, né? Faca no dente e peixeira. E peixeira na cintura. Oxe! E foi pegado o negócio. Aí foi aquilo que vocês viram. Um abraço grande também, forte, para todas as pessoas que trabalham no clube, né? As pessoas que foram importantíssimas lá, os roupeiros, massagistas, fisioterapeutas, médicos. O falecido Dr. Gilson, que esteve conosco em toda essa caminhada. Tive uma conversa muito forte com ele também antes das operações que ele foi. E então foi um momento assim muito forte. As orações, tivemos muitas conversas boas. As pessoas do marketing, né? As pessoas que trabalhavam, seguranças, todos muito meus amigos. Nós íamos passear muito. Assim, foi tudo muito, eu tinha uma amizade muito grande e tenho ainda por eles, né? O departamento de futebol, né? As pessoas que trabalham ali, os secretários técnicos, gerentes, todos, era assim de uma entrega absoluta. Mas o importante é que a minha consciência sempre foi tranquila e boa, sabendo que eu queria sempre dar o melhor para o clube. E eu fiz coisas e disse coisas e tratei de coisas que não eram da minha jurisdição, mas eu tentei porque eu sentia que era importante eu falar sobre aquilo, explicar sobre aquilo. E hoje vejo que dei o passo certo, apesar de muita gente achar que eu me metia nas coisas, queria me meter em tudo. Não é verdade isso. Eu só entrava em coisas que
iam respingar no vestiário. Ali eu entrava e não deixava mesmo, porque, como eu disse antes, primeiro de tudo, o vestiário é sagrado. Segundo, é a relação com a direção, sempre muito, muito próxima e defensiva. Eu me coloco na frente e defendo a minha direção sempre. E em todos os lugares que fui, sou assim. Por quê? Porque se eles tentam dar o melhor, quem dá a cara, quem fala todos os dias no microfone sou eu. É o treinador, no caso. E o mínimo que ele tem que fazer é defender o que não pode ser defendido, o que não se defende, não se consegue se defender. Então, Pernambuco é um estado que eu gosto muito. Tem relações com pessoas aí até hoje, gente ligadas ao Santa Cruz, outras ligadas ao esporte, então outras ligadas ao retrô. Então são clubes que eu guardo no coração porque trabalhei. Enfim, então foi momentos maravilhosos que eu passei aí nas duas maiores torcidas. Consegui trabalhar e conquistar o coração. E tenho tanta coisa para falar do Nordeste, tenho tanta coisa, músicas que gosto, não é? A Seu Valença, tem uma boa que eu gosto muito, que é olha, essa que vou tocar aí, Quem Ama Cuida, do Flávio Leandro e Zezito Doceiro. Então acredito que o pessoal da nação aí deve gostar muito e ouçam essa música, que é uma música muito sentida, muito apaixonada, bonita. É como é meu coração, apaixonado por aquilo que faço. Então essa música é minha emoção. É isso que a emoção da paixão por que a gente faz, a emoção da paixão por tudo que se dá. Ser intenso. Essa é a minha linha de trabalho na vida. Ser intenso, forte, determinado. E ter sempre uma posição. Porque tem muita gente que vai te odiar por você se posicionar. Mas tem muita gente que vai te odiar também por você não fazer. Se você não se posicionar. Ou seja, vai ser odiado de qualquer forma. Então seja você mesmo. Usa o seu coração. Usa a sua paixão, a alma. E levante-se e vai. Porque o Flávio Leandro e o Zezito Doceiro falam: não podemos duvidar do sentimento. Então é de dar inveja o amor. Então lutem, façam, não deixa cair. Santa Cruz hoje está atravessando um momento difícil. Unam-se, vejam o que é melhor para o clube, o que é melhor para colocar à frente do clube. Eu já disse atrás que para mim o seu Nicola é o homem certo, para pegar o clube. Eu estive aí para conversar com ele há dias, estivemos para nos encontrar, mas acabou não dando certo, enfim. Fomos desencontrados, mas está tudo bem. Para mim, era a pessoa certa. Se vocês conseguirem, se as pessoas fizerem um baixo-assinado, uma corrente, eu acho que esse era a pessoa certa para colocar o clube nos eixos. Porque era um homem de muita capacidade, um homem sério, um homem com caráter, que é importante, o que é muito importante. Ele vai pôr, não vai tirar. Então deixo meu abraço firme. Pessoal, a luta é muito grande. Cair, todo mundo vai cair. Tropeçar, todo mundo vai tropeçar. E todo mundo cai. A diferença está no vencedor, é quem levanta mais rápido. Levante. Acorde. Faça acontecer no dia seguinte. Não espere. Vamos, metam mão à luta. Não estão contentes? Mostrem que não estão contentes. Querem alguma coisa diferente? Lute para que alguma coisa aconteça diferente. E rapidamente vai acontecer. Estou acabando, como já disse, o meu mestrado e espero rapidamente estar pronto para voltar ao cenário e conto com a ajuda de vocês todos para estar pronto para voltar ao cenário e
e conto com a ajuda de vocês todos para que o Milton Mendes volte muito mais forte. 2 anos depois desse mestrado, voltar muito mais forte, muito mais capacitado e com certeza muito mais maduro. Um beijo no coração de todos e muito obrigado por essa oportunidade de poder falar momentos importantes e que eu gostei muito. Beijo no coração.